E aí, gente, tudo certo? Gente, primeiro vídeo aqui do canal. Gostaria de falar um pouco sobre o que vai ter nele, até rapidinho, tá? Antes da gente começar o assunto principal, né? Que é esse canal aqui eu criei para falar sobre assuntos mais técnicos, né? Mais para profissionais da área da saúde, no caso, principalmente de nutrição. Mas pode ser qualquer profissional de saúde que queira aprender um pouco mais sobre alguns assuntos que eu vou comentar aqui. Mas é isso, são assuntos que eu gosto de falar e eu já queria fazer isso há muito tempo. E é isso, então aqui hoje eu trouxe o assunto bem interessante que é o metabolismo da frutose. E por que isso? Porque os profissionais hoje da área da saúde, alguns próprios profissionais da área da saúde falam que fruta faz mal, porque tem muita frutose, que frutose é um veneno. Tem outros profissionais que tem que falar sobre, então vamos entender um pouquinho mais sobre o metabolismo da frutose, sobre o que acontece e tudo mais, tá? Então vamos aí, chega aí comigo, vamos dar uma olhada nisso daqui. Bom, aqui é meu Instagram, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode falar aqui nos comentários do vídeo ou me mandar lá no direct do meu Instagram, tá? E aqui a gente tem uma molécula de frutose, tá bom? Aqui é uma molécula de frutose e aqui a gente vai falar sobre o metabolismo da frutose. Bom, para começar, vamos analisar, esquece essa parte aqui da glicose, vamos falar especificamente da frutose, tá bom, gente? Bom, a frutose, tá? Esquece esse lado aqui, tá? Vamos falar só da frutose. A frutose, ela entra lá no fígado, ela é metabolizada, vai pro fígado, e lá no fígado, né, ela sofre ação da frutoquinase, que é uma enzima que vai adicionar um fosfato à molécula de frutose. Por que a gente adiciona um fosfato? Para essa molécula que está ali dentro do nosso fígado, ela não sair, né? A gente não tem transportadores que transportam moléculas com fosfato para fora da nossa célula. E aí para ela ficar lá dentro, a gente precisa fosforilar. A gente gasta um ATP aqui, né? A gente tem um gasto de um ATP aqui, e ele pega esse gasto do ATP junto com a ajuda da frutoquinase ou de uma enzima que vai adicionar um fosfato. Geralmente quinases são enzimas que vão adicionar um fosfato, vai fazer frutose um fosfato, tá? Do mesmo jeito que aqui da glicose, ela vai entrar e um gasto de ATP vai virar glicose 6-fosfato. Mas vamos falar aqui do metabolismo da frutose primeiro, depois a gente fala um pouco sobre a glicose, que é a frutose, ela entra lá na nossa célula, via frutoquinase, ela vai virar frutose 1-fosfato, tá? Então ela vai ser fosforilada, vai adicionar um fosfato aqui à molécula de frutose, no carbono 1 da molécula de frutose, vai ser adicionado um fosfato. E aí o frutose 1-fosfato pode virar gliceraldeído ou dihidroxoacetona fosfato, que são dois subprodutos da frutose e também subprodutos da glicose. E esse gliceraldeído, ele pode virar gliceraldeído 3-fosfato. E aí ele vai virar piruvato, e vai virar acetil-CoA e vai para o ciclo de Krebs. Enquanto o dihidroxoacetona fosfato, ele pode virar tanto frutose 1,6-bifosfato quanto gliceraldeído 3-fosfato também, e aí vira piruvato, mas é mais provável que ele vire glicerol 3-fosfato. Isso depende muito do contexto ali do momento. Tá, o que tem de diferente entre a frutose e a glicose? Primeiramente, a gente tem que falar sobre a enzima que vai adicionar um fosfato à frutose, tá? A gente tem duas ali no fígado, que pode ser a frutoquinase ou pode ser a hexoquinase. A hexoquinase, no caso, ela é principalmente responsável por transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Ela tá aqui. Aqui tá falando glicoquinase, mas hexoquinase aqui na literatura, se pegar um livro de bioquímica, vai estar escrito hexoquinase, que é uma enzima que vai adicionar um fosfato à molécula de glicose, tá? Aí você vai me perguntar, por que essa hexoquinase não age na frutose? Tá? E a hexoquinase, no caso, ela é responsável por adicionar uma molécula de fosfato no carbono 6 da glicose. E aí você vai me perguntar, por que essa hexoquinase não age na frutose? Tá? Primeiramente, a gente tem que falar que a frutoquinase, ela possui um baixo Km. O que é o Km? É uma medida de afinidade da enzima com o substrato, no caso dessa enzima frutoquinase, por exemplo, com a frutose. E é uma medida para avaliar isso. E é inversamente proporcional ao grau de afinidade, isto é, quanto maior o Km, menor a afinidade dessa enzima com o substrato. E quanto menor o Km, maior a afinidade da enzima com esse substrato. Então, no caso, por exemplo, se a gente fosse falar da frutose, né, com a frutoquinase tem um baixíssimo Km com a frutose. Então, eu preciso de pouca frutose para aquela enzima funcionar, tá? Comparado a hexoquinase com a frutose, que tem maior Km. Isso significa que eu preciso de muito mais frutose para frutose virar frutose 6-fosfato. Então, grande parte do metabolismo da frutose, quando a gente consome frutose,
vai acontecer via frutoquinase, não hexoquinase, tá? Diferentemente da glicose. E se a gente olhar aqui, é muito mais rápido o metabolismo da frutose comparado ao da glicose. Por dois motivos. Primeiro, que a gente pula diversas cascatas aqui. Segundo, que aqui a glicose, quando ela vai ser fosforilada via hexoquinase, vai virar frutose 6-fosfato, que pode virar glicogênio, tá? Conforme a maior quantidade de glicose 6-fosfato aqui presente, aí insulina também, né? A gente vai formar glicogênio, vai ativar a enzima chamada glicogênio sintase, e vai formar glicogênio. Então vamos lá, vira glicose 6-fosfato aqui, depois quando entra, depois vira frutose 6-fosfato, e via uma enzima chamada fosfofrutoquinase, né, PFK1, né, ela vira frutose 1,6-bifosfato. E essa PFK1, ela tem uma regulação conforme a maior quantidade de ATP, isto é, quanto mais ATP, menor vai ser o funcionamento dessa fosfofrutoquinase. E o que isso significa? Que isso vai mudar? Que essa cascata da glicólise, né, vai ficar mais lenta, e mais lenta, e mais lenta. Então, quanto mais ATP, mais lento vai ficar a glicose. Por quê? Porque não faz sentido a gente ter uma cascata hiper rápida se a gente já tem muito ATP, muita energia. Então, a gente não precisa ficar produzindo tanto assim, tá? Então, assim, aqui fica lentificado por conta dessa regulação alostérica que faz o ATP com a fosfofrutoquinase. E essa regulação alostérica que o ATP faz com a fosfofrutoquinase regula a velocidade que essa via funciona, tá? E aí o que acontece? A frutose não tem essa regulação da fosfofrutoquinase. Por quê? Porque ela não vai entrar como frutose 6-fosfato, ela vai entrar como frutose 1-fosfato, tá? Ela não tem a regulação da PFK1. O que isso significa? Que quando ela entrar, ela vai ser metabolizada com uma velocidade maior do que a glicose, que por mais que a gente tenha muito ATP sendo produzido, né, não vai lentificar essa via da frutose porque ela não tem a regulação da fosfofrutoquinase. Isso significa o quê? A frutose vai virar frutose 1-fosfato via frutoquinase, vai virar gliceraldeído, vai virar gliceraldeído 3-fosfato, que vai virar piruvato e um pouco de lactato, e esse piruvato vai virar um pouco de lactato, e não só isso, o piruvato vai virar acetil-CoA, via piruvato desidrogenase, uma outra enzima que vai converter o piruvato em acetil-CoA. O acetil-CoA, lá no ciclo de Krebs, vai se juntar com o oxalacetato e formar citrato, que vai formar isocitrato, e assim vai fazendo o ciclo de Krebs totalmente, só que a gente vai produzindo substratos que vão regulando a velocidade também do ciclo de Krebs. Esses substratos são NADH, produz NADH, produz FADH, produz ATP, produz CO2. O que acontece? Essa produção maior de NADH manda sinais para enzimas que estão lá no ciclo de Krebs, chamado desidrogenases de Krebs, que regulam também a velocidade do ciclo de Krebs, quase igual o fosfofrutoquinase faz com a glicose, é o que essas desidrogenases de Krebs fazem ali no ciclo de Krebs. E aí, quanto mais NADH, menor vai ser a velocidade do ciclo de Krebs, e aí vai tendo um acúmulo de citrato, tá? Esse acúmulo de citrato vaza para o citosol da célula, a célula hepática, né? E esse citrato vazado, ele vai para a lipogênese, formando acetil-CoA, né? Um ácido graxo, que, se você olhar aqui, por exemplo, o metabolismo da frutose, a gente tem dihidroxacetona-fosfato, que vai virar glicerol 3-fosfato, perdendo um íon de hidrogênio. E aí esse glicerol 3-fosfato vai se juntar com esse ácido graxo, né, com esse acetil-CoA, aí vai virar acetilglicerol. Esse acetilglicerol, que é uma gordura, vai ser empacotado por uma proteína de transporte chamada VLDL e vai levar para o nosso tecido adiposo, para onde tem que ir. Essa aqui é uma outra imagem que eu trouxe, que eu gosto bastante. Se a gente não tem a regulação da fosfofrutoquinase aqui, né, a gente não tem essa regulação, e aí o que vai acontecer? Vai virar frutose 1-fosfato, e aí vai passar por um metabolismo bem mais rápido que comparado à glicose, e aí tipo, vai formar energia também, vai lá para o ciclo de Krebs formar energia também, só que daí vai chegar uma hora que vai lotar na DH, vai rolar aquela regulação, vai vazar o citrato, tá? O citrato em excesso que vai sendo produzido, mas como o ciclo em si, ele está lentificado, vai tendo um acúmulo de citrato, esse acúmulo de citrato vai vazar para o citosol da célula, formando malonil-CoA, que depois vai virar acil-CoA, e esse acil-CoA ele vai se juntar depois com o glicerol aqui, vai virar triacilglicerol, e vai ser empacotado com VLDL, tá? Então, basicamente, o que significa? Que o metabolismo da frutose, ele é mais suscetível a virar gordura.
Porque, primeiro, ele não tem essa regulação da fosfofrutoquinase. Então, o que significa? Que a frutose tem uma maior probabilidade, uma maior chance, comparado, por exemplo, à glicose, de sim virar gordura, tá? Não significa que ela vai, isso depende de diversos fatores, por exemplo, o contexto calórico e dietético. Mas, por exemplo, se eu consumo altas quantidades de frutose rapidamente, a gente vai ter uma produção de acetil-CoA e tudo mais, e que vai virar também, porque assim, a gente tem uma regulação fisiológica, tá? O excesso de ATP produzido, né, ele vai virar gordura. Mas vamos falar que, por exemplo, nas próximas refeições no dia, aquela refeição que teve excesso de frutose, na próxima refeição não tem. E no final do dia também eu consumi menos calorias. Então, a gordura que foi feita, que é mínima, eu não vou ter ela. Na verdade, eu vou queimar mais gordura, já que eu tô queimando, já que eu tô deixando de comer menos calorias, eu vou usar mais gordura. Então, de novo, isso depende de um contexto calórico. Então, sim, a gente tem a maior probabilidade de consumo de frutose em excesso e rapidamente virar gordura. E aí, qual é o problema? Né? Qual é o principal problema disso daqui? Né? Essa produção excessiva além da produção excessiva, né, de gordura. A gente tem aqui um mapazinho que a gente vai interpretar juntos aqui, tá? Aqui é o texto que eu trouxe, tá? Falando sobre mais ou menos cada parte do que tá acontecendo aqui. Mas a gente vai analisar pontos principais aqui, tá bom? Primeiramente, a frutose vai entrar no tecido hepático. Lá no tecido hepático vai virar frutose de um fosfato com gasto de um ATP via frutoquinase, tá? E o que acontece? Esse gasto de ATP virando ADP e AMP e vai aumentando diversas enzimas ali esse substrato de AMP e ADP vai aumentando enzimas, né? Que são responsáveis pela síntese do ácido úrico, tá? E a gente vai tendo uma maior produção de ácido úrico por conta da frutose aqui. A produção de ácido úrico inibe a produção de óxido nítrico no tecido endotelial, né? Isso significa o quê? Que o óxido nítrico, ele é um vasodilatador. Por exemplo, a gente tem a recomendação de uso de nitratos em algumas modalidades esportivas, né? Então, basicamente, o consumo de beterraba. Por quê? Porque ele é um vasodilatador. E maior o vasodilatador, maior fluxo sanguíneo. Quanto maior o fluxo sanguíneo, que eu consigo jogar ali, maior a entrega de nutrientes para os meus músculos, por exemplo, ali na atividade física. Só que como aqui a gente tem essa inibição da produção de óxido nítrico natural, né? A gente tem uma contribuição da frutose para o aumento da hipertensão. Além disso, a frutose ativa uma proteína da família de fatores de transcrição, chamada FOXO. A FOXO1, ela é responsável por entrar lá no nosso núcleo e aumentar a quantidade de enzimas. No caso, as quantidades de enzimas que são responsáveis pela gliconeogênese, né? Esse GNG. E o aumento da gliconeogênese vai aumentar a glicemia. Isso é ruim. Em contextos normais, essa gliconeogênese não é tão expressiva assim. Mas quando a gente pensa em um contexto de resistência à insulina, a gente também fala de um contexto dietético ruim, né, que é o consumo excessivo de carboidratos refinados, gorduras, principalmente gorduras saturadas, a gente vai tendo uma maior resistência à insulina e o aumento da glicemia vai sendo pior a cada momento, porque isso vai gerando uma bola de neve. Quanto mais glicose, mais insulina eu tenho que produzir, mais insulina produzindo, mais a resistência à insulina, porque o nosso receptor vai sofrendo uma regulação negativa, porque ele quer se proteger e ele vai meio que entrando para dentro da membrana da célula, tá? Mas, enfim, acontece isso. Agora vamos olhar aqui, né, a produção de citrato, tá? Então ele vai lá, a frutose vai entrar, a frutose de um fosfato vai virar piruvato. Aí o piruvato ele vai ser transformado em acetil-CoA e lá dentro da mitocôndria vai participar do ciclo de Krebs. Só que, como eu disse, a gente tem um limite. E cada momento que a gente vai aumentando a produção de NADH ali no ciclo de Krebs, significa que a gente vai deixando o ciclo de Krebs mais lento, basicamente. Então, maior produção de NADH lá no ciclo de Krebs manda sinais para enzimas, por exemplo, a isocitrato desidrogenase, e essa isocitrato desidrogenase, ela lentifica, por exemplo, o ciclo de Krebs, sobrando então mais citrato ali no início do ciclo de Krebs. Esse citrato em excesso, ele vaza para o citosol da célula, tá? Ele vai vazar para o citosol da célula e vai para a lipogênese, tá bom? Lipogênese, ele sai, vai para o citosol aqui da célula, aí o citrato sofre uma quebra virando acetil-CoA, isso via uma enzima chamada citrato liase, tá? Liase é de quebra,
virando acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai sofrer uma reação enzimática pela enzima acetil-CoA carboxilase, transformando esse acetil-CoA em malonil-CoA, tá? Esse malonil-CoA, ele também sofre ação de uma enzima chamada ácido graxo sintetase, virando assim um acil-CoA, né? Geralmente um ácido graxo chamado ácido palmítico. Ele vai ser juntado com uma apolipoproteína do VLDL, tá? E esse VLDL vai levar a gordura para o tecido adiposo. E aí acontece duas coisas ruins aqui, que é o que? A frutose ela ativa proteínas, como por exemplo a PGC1-beta, que ativa a produção de enzimas lipogênicas, como as de SREBP e também de CHREBP, que são enzimas lipolíticas que ativam essas enzimas que catalisam as reações químicas, transformando acetil-CoA em malonil-CoA e malonil-CoA em um ácido graxo, né, no caso do ácido palmítico, e por essas enzimas aqui. Então, enzimas que vão fazer essa reação química aqui de acetil-CoA em malonil-CoA e malonil-CoA em um ácido graxo acontecer. E qual é o problema disso? Primeiro, malonil-CoA ele faz uma regulação negativa com a CPT1, que é responsável pelo transporte de ácidos graxos ali para sofrerem beta-oxidação, que é basicamente você utilizar uma gordura para fazer energia. Se a gente não tem essa CPT1, que é uma proteína de transporte de ácidos graxos, funcionando, né, a gente também não vai ter acontecendo de maneira eficiente a queima de gordura, né? Então a oxidação de gordura. Então esse malonil-CoA, ele meio que bloqueia, ele inibe a função da CPT1, que é esse de transporte de ácido graxo para sofrer a beta-oxidação e, consequentemente, queimar a gordura. Além disso, a gente tem uma produção excessiva de citrato. Significa que a produção excessiva de citrato vai vir para a lipogênese. E aí a gente vai ter uma produção excessiva de ácidos graxos. E aí a razão de ácidos graxos e VLDL vai aumentando. Isso significa que aumenta a quantidade de ácidos graxos e diminui a quantidade de VLDL, né? Então isso significa que a gente tem uma maior quantidade de gordura, né, de ácidos graxos sendo produzidos e um menor transporte dele. E a gente não pode deixar esses ácidos graxos livres. O que a gente faz, o que nosso corpo faz, o fígado no caso, ele vai pegar essa molécula de ácido graxo aqui, esse acil-CoA, e vai reesterificar ele no fígado. Isso significa que ele vai juntar ele com outras moléculas de gordura e vai juntar no tecido adiposo lá do fígado, formando uma gordura visceral, que é extremamente inflamatória. Falando de coisas extremamente inflamatórias, gordura visceral é a mais inflamatória. Também é mais fácil da gente perder, mas é a mais inflamatória. E o que essa inflamação gera, tá? Basicamente também, vamos falar aqui, ó, o metabolismo da frutose e um fosfato. Ela ativa proteínas que vão piorar a sensibilidade à insulina, porque interferem diretamente na sinalização intracelular do receptor de insulina. Porque a insulina vem aqui, ela é liberada, se liga no seu receptor e ativa uma cascata química dentro da célula. Essa proteína aqui, por exemplo, ela interfere nessa cascata e a comunicação que deveria acontecer aqui dentro por conta da insulina não acontece. E aí essa proteína interfere na comunicação intracelular do receptor de insulina, dificultando assim a comunicação intracelular da insulina. Então, esse contexto inflamatório, pelo acúmulo de gordura visceral, pela ativação da proteína JNK e tudo mais, dificulta a comunicação intracelular do receptor de insulina com o interior da célula. Fora que o receptor de insulina é um dos únicos receptores que ele sofre um downregulation. O que é o downregulation? Basicamente, vamos falar que eu produzo muita insulina e mais insulina, e mais insulina, e mais insulina. O nosso receptor vai ficando lotado, tá? E o que ele faz? Para se proteger, né, desse estresse que gera, ele vai entrando para dentro da membrana da célula. Ele vai se escondendo, né? Isso vai dificultando ainda mais a resposta da insulina com o seu receptor. Fora que, tá? A gente também tem que levar em consideração que nem todo ácido graxo aqui vai ser reesterificado e armazenado no fígado, né, no tecido adiposo visceral, ou até mesmo transportado. Ele vai vazar também da célula do fígado, indo para a corrente sanguínea ali. E ácidos graxos livres não são muito saudáveis para o nosso corpo, tá? E aí esses ácidos graxos livres, né, o free fatty acids, eles são perigosos para o nosso corpo também, tá, gente? E aí basicamente isso. Basicamente a frutose aqui ativa vias de
ácido úrico, então aumenta a produção de ácido úrico. Então, para quem tem gota, por exemplo, é interessante a redução de frutose. E frutose, quando eu falo de frutose, não é de frutas, eu falo de frutose industrializada, né? A frutose que tem produtos industriais, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Então a frutose aumenta a produção de ácido úrico, que inibe a produção de óxido nítrico. Essa produção de ácido úrico inibe a produção de óxido nítrico, e essa produção de óxido nítrico reduzida contribui para a hipertensão. A frutose também estimula a gliconeogênese, aumentando os níveis de glicemia lá no nosso corpo. Além disso, contribui para fatores inflamatórios, tanto pelo acúmulo de gordura visceral, tá? Tanto por ativar também proteínas inflamatórias e proteínas que vão interferir na comunicação dentro da célula da insulina. A frutose, por não ter o controle aqui que a gente estava falando, né, da fosfofrutoquinase, ela vai produzir gordura, ela vai ter um aumento da produção de gordura. E aí o que vai acontecer? Esse aumento da produção de gordura aqui vai gerar muito ácido graxo, e a gente não vai ter transportadores suficientes para lidar com isso, e aí vai ter um aumento da gordura hepática, o aumento da gordura visceral, que é muito inflamatória. Além disso, a gente também vai ter uma dislipidemia pelo fato da VLDL em excesso aqui no sangue circulante. Aí ela vai virar LDL, e esse excesso de VLDL e LDL causa diversos problemas, tá? Como aumento do risco cardiovascular, de eventos cardiovasculares, tá? Então o risco de infarto, AVC aumenta demais, tá? E além disso a gente tem a ação da resistência à insulina lá no nosso encéfalo, no nosso cérebro. Basicamente como?